Bom, não é para menos que a gente tem visto bastante Five Nights at Freddy's aí nas redes sociais, em alta. Bom, o seu filme que tá para lançar esse ano ainda e também as suas atualizações frequentes de jogos trouxeram ele de volta dos mortos. Sim, FNAF realmente está popular de novo. E o porquê não relembrar o como ele foi bom esses anos todos na nossa infância? É isso que você vai ver nesse vídeo, a essência de Five Nights at Freddy's através dos anos. Bom, eu já peço de primeiro que você deixe seu like. Você que é chato logo de primeira, mas deixe seu like para apoiar o vídeo, se inscreva no canal e também me siga nas minhas redes sociais que estão aí embaixo, o Instagram e o Twitter. E que lá eu sempre tô conversando com vocês e interagindo. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, nosso ponto de partida é 2014. Five Nights at Freddy's é um jogo simples lançado em 2014 por Scott Cawthon. O jogo consiste em sobreviver 6 noites com robôs animatrônicos, ali, parado na pele de um guarda noturno, tendo apenas como armas sua câmera e portas. Um jogo simples, feito para apenas pagar as contas. Mas o que esse jogo simples tem de tão especial? O que fez com que milhares e milhares de vídeos com milhões de visualizações fossem produzidos? Bom, um antigo ditado popular diz: nunca julgue o livro pela capa. Foi isso que aconteceu com Five Nights at Freddy's. A sua gameplay é tão simples, mas tendo poucos desafios. Mas o que realmente salva todos os jogos e a sua franquia inteira é a sua história escondida e bem confusa, que foi se mostrando através desses 10 jogos até hoje, e também os livros e até um filme que vai sair esse ano ainda, e que faz a gente juntar cada detalhe, cada pedacinho para reunir essa história inteira, e a sua evolução durante os jogos é muito evidente. Bom, eu aposto que ao decorrer desse vídeo você vai se lembrar lá de 2015, quando você via vários youtubers ou até o seu youtuber preferido criar uma teoria, mesmo que ela seja absurda e hoje em dia ela parecer bem burra. Você surtava e tentava achar as respostas para suas perguntas, mas no final só surgiam mais perguntas. E também a franquia de Five Nights at Freddy's também se destaca em sempre inovar, mas sempre manter uma essência, a essência Five Nights at Freddy's. Vimos isso no sucessor de FNAF 1, o FNAF 2. Nele as portas foram removidas. Agora você tem que se proteger usando a própria máscara do Fred e sua lanterna, fora que antes eram apenas 4 animatrônicos. E agora são mais de 10 em apenas um jogo. Nele também temos a surpresa de descobrir minigames. Por exemplo, após ser morto pela Puppet em uma certa noite, começa um minigame dentro do próprio jogo. Isso era muito legal e também nos ajudava a ver mais e mais detalhes da história e montar a história, mesmo que naquela época era muito difícil, pois a gente tinha pouquíssimos detalhes e essa a gente conseguia achar na própria gameplay do jogo, já que o criador não era muito ativo na comunidade. Bom, já em Five Nights at Freddy's 3, tínhamos apenas um animatrônico que podia dar game over na gente, já que o resto era apenas alucinações que estavam ali para atrapalhar a gente. O único animatrônico que eu estou falando é o Springtrap. Para evitar ele, usamos som para guiar ele para o mais longe possível do nosso escritório. Bom, e o nosso escritório ele já era aberto, de novo, mas mantinha a mesma coisa de você ficar parado, mas em vez de agora câmeras ou até mesmo a máscara, a gente usava um sistema operacional. Bom, a gente tinha 3 sistemas de som, de ventilação também, que a gente tinha que ficar regulando, porque senão podia dar ruim e o Springtrap acabar chegando na gente. Bom, e o melhor desse jogo é que ele cada vez mais nos mostra detalhes da história. Bom, tinham vários minigames legais que eu lembro, e tinha um que o Springtrap era roxo e tal, e ele ficava viajando pelo restaurante, era muito legal. Quando eu descobri aquilo eu falei, meu Deus do céu, é muito legal. E esse jogo ele tem vários easter eggs espalhados que a gente pode encontrar, como por exemplo, o Pronto Golden Freddy, que ele podia surgir muito raro no nosso escritório. E o melhor desse jogo é o seu final. Descobrimos que o Springtrap é nada mais, nada menos que o próprio assassino que causou toda aquela história até aqui. E que de alguma forma ele sempre volta, jogo após jogo, fazendo mais vítimas. Bom, a gente está falando do William Afton, que é o protagonista da nossa história, vamos dizer assim. Que ele é nada menos que o Springtrap que está ali sofrendo pelos seus crimes. O que era muito legal você ver no minigame final, o que causou, como ele ficou naquele estado e quem ele era, já que pra gente ele era alguém normal, um animatrônico normal,
Mas não, a gente estava ali cara a cara com o causador de toda essa história. Bom, já em FNAF 4 algumas coisas mudaram, mas de alguma forma continuaram as mesmas. Em vez de estarmos no escritório, fomos para um quarto. Em vez de ser um guarda noturno, éramos uma criança. Esse jogo carregava um novo visual, os animatrônicos estavam muito mais assustadores. Eu, por exemplo, tinha muito medo do FNAF 4 e até hoje tenho receio de jogar esse jogo pela aparência e a mecânica que ele traz, de ser um quarto escuro e a gente tem que tomar cuidado com os corredores. Bom, muita gente tem esse mesmo medo. Eu conheço uma pessoa bem próxima de mim. A minha namorada, por exemplo, tem como se fosse um trauma envolvendo esse jogo. Ela lembra até hoje do susto que tomou pro Nightmare Freddy. Pra ser sincero, eu nunca me atrevi a passar dessa segunda noite desse jogo. Porque além de ele ser muito mais difícil do que os outros, ele também tinha esse medo de você olhar na porta e tomar um jumpscare na cara de um bicho dentuço cheio de garras quebrado. Bom, esse jogo também nos deu muitas histórias e a gente ficava criando inúmeras teorias sobre quem era essa criança chorona, do porquê ela sempre estava triste e além dos minigames estarem muito mais bonitos e bem mais polidos e interessantes. E também esse jogo tinha o título de ser o último jogo da franquia. Bom, e esse jogo também trouxe outra peça fundamental da história, que é a Mordida de 83, que a criança que a gente controla sofre e das outras crianças, o porquê que as outras crianças são tão ruins com ela. E quem é essa criança? Bom, essa criança era nada mais nada menos do que o filho do William Afton, o assassino que começou tudo isso. E bom, uma coisa que eu esqueci de falar é que todos os finais de todos os FNAFs anteriores sempre deixavam um sentimento de ok, tudo terminou ou acabou bem, agora sim esse aqui é o final da história, mas não. Sempre tinha um gancho que completava ainda mais a história e surgiam cada vez mais teorias e menos perguntas eram respondidas e mais perguntas surgiam. Bom, é isso que é o legal de Five Nights at Freddy's. Bom, onde paramos assim, indo pro FNAF Sister Location, um FNAF 5 como muitos dizem. Bom, nesse jogo algumas coisas mudam, como por exemplo a mudança de cenário ser constante, desde a sala de vigia ou até a mesma sala de estar da casa do próprio segurança, e também nos apresentou robôs humanoides como Circus Baby e Ballora, além de ter um dos seus finais que nos revela que o Springtrap ainda está vivo. Bom, o FNAF 5 para mim é um dos FNAFs mais inovadores que tem, porque além de ele trazer robôs humanoides, sair daquela mesmice de robôs animatrônicos, ou seja, robôs animais, ele traz muitas coisas legais, como os números finais, também uma noite muito desafiadora, e eu arrisco dizer que FNAF 5 é um dos meus preferidos. Não é o meu preferido, mas eu gosto bastante desse jogo, por ele trazer uma coisa nova, e como se fosse um recomeço, mas não um recomeço da franquia, como se todo aquilo, Freddy, todos os outros animatrônicos tivessem acabado no 4, no FNAF 4 e começado uma nova franquia. Mas aí é que FNAF realmente dá a outra tacada dele de sempre. Bom, o FNAF Sister Location não é atualmente, por mais que os robôs estavam bem avançados tecnologicamente, eles eram muito de antigamente. Então eu gosto pra caramba do FNAF 5 ou Sister Location porque ele traz muitas coisas legais, ele tem inúmeros finais e ele tem coisas, desafios, tipo, que realmente desafiam um player a passar a noite. É muito bom o FNAF 6, 5 na minha opinião. Ufa, finalmente chegamos em FNAF 6, no final dessa história. Entre aspas, final, né? Bom, o FNAF 6 é o meu preferido, o meu FNAF preferido, porque além de ele trazer gameplay clássica, apenas muda algumas coisas, como não ter um horário para a noite acabar, mas sim tarefas que, quando são todas cumpridas, a noite acaba. O FNAF 6 também é chamado de Pizzaria Simulator. Nele, você tem um simulador que permite você abrir sua própria pizzaria, e que comprando atrações que possuem minigames muito importantes. Esse jogo tem um final perfeito para mim, reuniu todos os personagens principais e mais importantes para a finalização. Para alguns o descanso eterno, já para outros, o inferno se aproximava ao som de um discurso emocionante de finalização. Bom, esse jogo é o meu preferido, FNAF 6. Ele é muito, muito bem feito.
Eu amo o fato dos personagens terem voz nesse jogo. Pra mim, as vozes deles são perfeitas, principalmente do Scraptrap. Fascinating what they have become. How can I resist a promise such as this? I always come back. E a gente pode rever esses personagens, a Baby, o Molten Freddy, que é o Energy, o Scraptrap, a Puppet na forma de Left. A gente pode ver todos ali reunidos para finalmente acabar. Quando a gente joga esse jogo pela primeira vez, não sabendo que ele se estende, ou melhor, que a franquia se estende, é um final muito confortador, que a gente tem aquela clássica imagem das lápides com os nomes das crianças anteriores escritas nela como um sinal que elas descansaram finalmente, após todos esses anos de sofrimento, sendo aprisionadas em corpos metálicos de robôs, humanoides ou animais. Bom, elas finalmente conseguem descansar e o assassino recebe o que merece, no caso, né? O sofrimento eterno no inferno por toda a eternidade. E também a gente consegue ver bastante o sentimento de pai para filha do Henry. Sim, o Henry, para quem não sabe, ele é o amigo do William Afton, e eles abriram todas essas franquias juntos, pelo menos a metade delas, algumas delas. E a Puppet, a criança que tá na Puppet, é filha do Henry, que foi morta pelo William Afton. Então a gente consegue ver o Henry se despedindo dela, demonstrando o quanto ele amava ela e o quanto ele ainda se lembrava e não tinha esquecido dela. Esse amor de pai para filha é muito confortador nos jogos. Eu gosto muito do discurso final do Henry, e ele também fica para tudo aquilo, todos aqueles terem um final. O próprio segurança que a gente controla, que é o Michael, também fica junto com o Henry e todo o resto, para finalmente acabar tudo, não ter mais resquício de ninguém da família Afton, do Henry, ninguém que soube que essa história realmente aconteceu. Bom, mas como bem sabemos, a história de FNAF não acabou no FNAF 6. Depois do FNAF 6 a gente teve a Ultimate Custom Night, que é um dos meus preferidos também, não é o meu, mas tá no meu top 5 preferidos. Nessa UCN era basicamente um desafio que a gente podia personalizar nossa noite com os animatrônicos que a gente quisesse. Tinham mais de 50 animatrônicos, fora os secretos. E que tem uma coisa muito legal nessa UCN, que é o 50/20, que é um desafio bem desafiador, que consiste em passar da noite com todos os animatrônicos no nível máximo. Que eu nunca tentei e eu já vi gente tentando e, cara, é incrível você tentar passar disso. Bom, mas como esse vídeo não é de história, eu vou até aqui com os jogos, pois perceberam, a essência sempre permaneceu a mesma nesses 7 jogos. Você ficava parado, sentado, evitando os animatrônicos. O que só mudava eram as mecânicas que você usava para isso. Sempre foi importante na história de FNAF a sua história oculta, e não a gameplay. Porque o que tornava FNAF especial era a sua história, e é a sua história até hoje, que não é nem muito clara e nem completa, está muito longe de acabar. E o que deixava a gente com toda essa magia antigamente era o fato da história ter poucos jogos e a gente ter poucos detalhes. A gente tinha que quebrar a cabeça tentando montar uma simples teoria de quem era o cara do telefone ou quem deu o mordido de 87. Cara, era muito legal isso. Mas os novos jogos são ruins? Não, eles não são ruins, mas sabe, não é aquela mesma coisa de antes, entende? Não é a mesma essência. Meio que a essência sumiu com o FNAF Help Wanted pra frente. E isso não torna os jogos ruins, mas às vezes o que mudou não foram nem tantos jogos, mas sim você, eu, por dentro. A gente não é mais a mesma criança que sempre tá ali quebrando, onde a única preocupação é, cara, quem é o homem de roxo? Ou quem é a criança chorona, mas sem preocupações reais. E isso é até que bom, a gente olhar para trás e ver o quão o FNAF ou outro jogo para você foi especial na sua vida. E, cara, isso é muito legal. Five Nights at Freddy's também nos ensina uma coisa muito legal. Bom, aprendemos que não devemos julgar, não importa o que seja, antes de conhecer de fato aquilo. E também que se temos alguma coisa,
em que não somos apoiados por ninguém, devemos sim continuar insistindo, pois assim como foi em FNAF no seu desenvolvimento, não foi apoiado nem com um centavo, e hoje em dia vale milhões. Pode ser que também seja assim com algum dos seus projetos que você tem em mente. Então, a gente, além de ter toda a magia por trás dos jogos do FNAF, a gente também aprende uma coisa muito legal com o criador e o seu desenvolvimento dos jogos. Então, seja que nem FNAF, persista em fazer o que você quer, mesmo que as pessoas não dêem atenção ou apoiem você. Fica a dica aí. Bom, se você está até aqui agora comigo, é sinal que você gostou desse vídeo. Eu peço, por favor, que você deixe o seu like aí abaixo do vídeo e também que se inscreva no canal, pois a gente está tentando voltar aqui com o canal para cada vez mais deixar ele ativo de novo. Então o seu apoio é muito importante com o seu like e a sua inscrição. E se você achou que seu amigo pode gostar desse vídeo, mande para ele. Às vezes ele também quer relembrar o quão o FNAF foi especial nas nossas vidas. E até o próximo vídeo, galera. Fui!